Como fazer uma avaliação inicial? Esse é o propósito da nossa gravação e o principal objetivo é servir de apoio ao aprendizado, né, do processo de coaching. A avaliação inicial, ela é uma sessão bastante importante, porque ela, em primeiro lugar, vai tirar um retrato do momento do coaching, tanto do lado do ponto de vista pessoal, profissional, emocional, e também ela vai servir para que, ao final, a gente chegue a uma conclusão ou uma hipótese um pouco mais definitiva sobre esse coaching é para coaching ou não, né? Porque alguns casos que a gente recebe, as pessoas são estão num momento muito mais importante de fazer uma terapia do que fazer um processo de coaching. Então, é super bacana a gente poder fazer uma sessão bem feita para, ao final, ter esse retrato do momento e, de alguma forma, poder chegar a uma conclusão de que se esse método é o mais adequado para o nosso coaching atualmente, tá? Nós estamos aqui com o Porcino, né, que gentilmente vai participar dessa gravação, e eu vou começar antes, inclusive, de chamar o Porcino, porque ele já está no papel de coaching, compartilhar com vocês algumas questões prévias que antecede ao coaching, ao processo de coaching, ou à sessão, né, de avaliação, e que a gente precisa levar em consideração porque a gente tem que estar se programando para fazer essa avaliação. Então, eu vou aqui visitar o nosso documento chamado Plano de Coaching. Esse plano, ele tem as informações. Vou abrir aqui para a gente poder ter o visual. Plano de coaching é um documento que vocês utilizam na primeira parte, o coaching, né? Qual é a base de fundamentação que a gente utiliza? Ou seja, são os fundamentos mais científicos. Então, a gente está falando aqui sobre as bases conceituais científicas da nossa prática de coaching, de onde é que nós tiramos. Depois, o coach, que é o facilitador do processo, que precisa ter essa base, estudar essa base, e o coaching que passa pela avaliação, que é essa primeira sessão, tá? Então, aqui dentro do coaching, nós temos um momento de preparação. Aqui o azulzinho, ó. Na preparação para fazer as sessões, a primeira sessão, o que antecede, né? Vamos lá. A ficha de inscrição preenchida com foto e as respostas à questão, porque a gente vai receber essas informações antes de ter a sessão iniciada. Isso já dá uma base para nós e também para o coaching. Abrir a pasta do coaching, que é dentro do computador, já preparar um materialzinho para eles, guardar esses documentos. Eu guardo os e-mails que a gente trocou, às vezes alguma reunião que a gente fez por um call, documento isso. O relatório de coaching, então a gente já vai preparar, incluir essa ficha de inscrição e as questões já respondidas e preparar dentro do relatório também a agenda com as 10 sessões de uma forma semanal para que o coach possa ver o começo, o meio e o fim, e depois para que a gente possa negociar com ele se esse movimento semanal ele é uma coisa que vai ser possível do coach fazer, tanto por uma questão de agenda e também por uma questão financeira, mas ele já dá uma noção muito clara que tem começo, que tem meio e fim. Depois a gente vai estudar, né, o diálogo de coach, as questões do backtracking. A gente vai... Deixa eu falar até sobre esse diálogo de coaching, que eu acho interessante aqui abrir, que é assim, ó, dentro do diálogo de coaching, uma coisa importante para a gente considerar, tá? É estudar as perguntas que nós vamos fazer, elas precisam de uma metodologia. Eu preciso aprender a fazer perguntas abertas, para levar a reflexões. Eu preciso, de alguma forma, explorar e entender um pouco como eu posso usar perguntas socráticas. A gente já na avaliação inicial tem algumas perguntas socráticas já previstas. E também aprender a silenciar quando a gente faz uma questão, para que o coach tenha um tempo de raciocinar, pensar, visitar as suas gavetinhas internas, né? E isso é um momento de tomada de consciência muito importante. E aí a gente aqui no caso, como é que eu sei que ele está acessando esses recursos internos, essas informações internas, esse ambiente interno? Ele geralmente perde o contato visual, ele
olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, ele perde contato visual com a gente. Depois, quando ele já tem alguma resposta, ele volta para fazer o contato visual e continua. Essa é uma dica super valiosa. Um outro ponto também do diálogo de coaching importante é a gente ter aqui muito claro os 7 elementos da excelência, né? A gente ter, quando a gente perguntar, se a gente está perguntando do momento atual, do futuro, como é que estão as ações dele, né? O que ele está fazendo, o que ele está sentindo. Então, e aqui também o modelo cognitivo, né? O que ele está pensando sobre isso, o que ele sente. Então, assim, a gente já estudou, mas eu estou trazendo para vocês que todo o trabalho que a gente faz na sessão, ela prevê o diálogo de coach, que é diferente de um diálogo social, de uma conversa social. E a escutativa, escutar as expressões, ou perceber, né, as expressões faciais, que vão falar muito do estado emocional, as expressões corporais, as expressões verbais, o tom de voz, a velocidade, os pensamentos, as crenças e os esquemas, a gente tentar, de alguma forma, aqui entender o que está sendo dito por trás da cortina, né? Das palavras que estão sendo utilizadas. Quais são os valores, estados? Isso aqui, gente, é muito treinamento para a gente chegar a esse nível de percepção. Porque, na realidade, a gente escuta, a gente recebe a história que está sendo contada, mas a gente contextualiza isso dentro desse ambiente que tem muitas informações, e isso é só com muita prática, só que eu estou sinalizando que esse é um ponto super importante a ser considerado. Ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha, né, que é o plano. Então, além de estudar o diálogo de coaching, para que a gente possa usar durante a sessão, estudar a avaliação inicial, praticar os exercícios que cada sessão, a gente tem um conjunto de exercícios, de técnicas e ferramentas, então é super importante a gente estudar previamente, se preparar, especialmente o POMS. O POMS é uma ferramenta que eu até sugiro que as pessoas façam, apliquem o POMS 5, 10 vezes, se for necessário, para que se possa entender qual que é o propósito e as informações que a ferramenta traz. Inclusive, nós temos um vídeo, especialmente de 30 minutos, um tutorial de o que é o POMS, como é que a gente aplica, como é que a gente tabula, como é que a gente dá devolutiva e para que ele serve, né? E as realizações passadas, são realizações passadas e futuras. São os 3 principais exercícios que a gente tem previstos aí dentro da avaliação inicial, que é essa primeira sessão. Estudar a avaliação inicial, que é essa que a gente vai deixar como um tutorial, né, com um apoio ao aprendizado. Enviar um WhatsApp 24 horas antes, confirmando a sessão, para a gente ter uma adesão maior e não ter, né, a pessoa perdendo a sessão ou esquecendo ou não participando. E antes da sessão, abrir o relatório, eu já tenho aqui embaixo o relatório aberto, né? Abrir as ferramentas, no caso aqui, a roda da vida e o POMS. Então, tudo isso são passos preparatórios, né? São coisas que a gente precisa se preparar antes de iniciar a sessão. Tudo bem? Vamos, então, começar abrindo o documento que chama relatório de coaching. Então, quando eu recebo o cliente, eu já estou com esse documento relatório de coaching aberto e preenchido, porque gentilmente o Porcino já enviou para nós preenchido. Por uma questão de preservação de dados, eu acabei colocando algumas informações aqui de uma forma mais codificada, né? Então, nós temos aqui o nome, nascimento, local e o principal, as questões que eu preciso, de alguma forma, considerar. Por exemplo, já fez terapia? Não. Então, é uma pessoa que não tem um histórico terapêutico, isso é super favorável. Necessidade de reengenharia da minha profissão e atividades atuais é um tema, né, de transformação, uma ponte para o futuro, bastante ligado a coaching. Então, tanto essa questão de não ter feito terapia, que já mostra que é uma pessoa que não teve uma necessidade de procurar um profissional para apoiá-lo nessa situação. E também a reengenharia da profissão são questões bem ligadas a alguém que pode se valer, pode ser uma coisa importante, o coach para ele, e até agora não está aparecendo nada que precise de terapia. O objetivo principal é renovar todas as atividades, estrutura de pensamento e as atividades, assim, é um processo de renovação.
né? Que pode acontecer durante o processo de coaching, sim. Aliás, é o eixo central que a gente acaba trabalhando. Inclusive, se puder arrumar o texto, que eu repeti atividades 2 vezes, esse segundo atividades é objetivos. Ok, ok. Obrigado. Imagina. E é legal porque isso acontece também, viu, Porcino? Na realidade, quando a gente acaba recebendo o cliente, a gente já passa por essas questões. Eu estou fazendo isso como se eu estivesse passando por essas questões antes mesmo de estar na frente de você, né? Porque eu estou tomando pé dessas informações, aí quando a gente começar a sessão, eu já vou voltar para isso também, tá? E ele complementa aqui a questão da formação, comportamento, visão de mercado. Quer dizer, ele conta um pouco mais sobre o seu perfil e seu currículo, né? E aí eu já preparo aqui, ó, nós estamos no dia 9 de julho. Então, teoricamente, se nós fôssemos fazer as sessões durante 10 sessões estruturadas semanalmente, sem olhar para calendário de férias, de feriados. A gente coloca assim porque a pessoa tem uma visão. Ela começando em julho, ela vai ter aqui o mês ainda de julho inteiro, 4 sessões, depois a gente entra em agosto, e comecinho de setembro já está terminando o processo, caso tivesse essa sequência, né? Se ela tivesse disponibilidade para fazer semanalmente. Mas mesmo que a gente faça isso de uma forma quinzenal, dá para ter uma noção clara que a gente só, de alguma forma, dobra o número de meses, né? Então, se a gente está aqui prevendo fazer em 2 meses e mais um pouquinho, a gente faria em 4 meses, 5 meses o processo quinzenalmente, tá? Isso vai depender muito da disponibilidade de agenda e da disponibilidade financeira de investimento do cliente, tá? Então, isso é só uma conversa inicial. Então, antes de receber o cliente, eu já deixo aqui essa página prontinha. Se é presencial, tem uma televisão que ele vai acompanhar essas informações. Esse é um documento onde a gente vai registrar as principais coisas que nós fizemos durante a sessão. Eu praticamente estou tão treinada que eu praticamente consigo digitar praticamente tudo que a gente viveu durante a sessão, mas a ideia é registrar o que foi feito, os exercícios, as principais reflexões que o cliente nos trouxe, porque são 10 sessões, vocês viram que em 2 meses e meio é um cliente só. Se a gente tiver 10 clientes, a gente não tem mais memória biológica para guardar informações tão valiosas. E o bacana é que não é só para o coach essas informações, são informações principalmente para o coach ter um documento que, ao final, ele serve como um dossiê, né? Um registro do processo como um todo. Até uma cliente, ao final do processo de coaching, ela citou que usou esse documento para fazer o planejamento do ano seguinte, quando ela, né, foi abrir aí os novos objetivos de vida e de carreira para os anos seguintes. Ok, então, bom, bem-vindo, Porcino, é um prazer, primeiro, Obrigado. agradecer a disponibilidade, né, a parceria aí está participando dessa gravação. Fique bem à vontade com as respostas, porque aqui o propósito é a gente ter o aprendizado da estrutura. Então, por uma questão mais de preservação do seu conteúdo, você vai fazer as respostas objetivas e mais aquilo que for mais confortável para você. Tudo bem? Tudo bem. Como foi responder aquelas 4 questões iniciais, né, da ficha que eu te encaminhei aqui, onde nós temos a questão de se você já fez terapia ou passou por algum processo de psiquiatria, o que fez você se interessar, o objetivo principal. Como foi você responder essas questões? Olha, foi simples. A primeira sensação que dá ok, eu vou ter que me expor. Então, pode existir um pequeno receio que eu tive no momento de começar a preencher. A segunda foi, bom, se eu não me expor, para que eu estou me expondo a esse processo de coaching? Então, eu tenho que realmente contar aquilo de por que eu cheguei até a coach
fazer a avaliação para mim. Mas no momento que você começa a responder, aí sim as coisas vão fluindo normalmente. O risco é não escrever demais, mas ser sucinto e objetivo, para poder dar uma boa qualidade de atenção. Mas a primeira sensação é, por que eu vou me expor? A segunda é, bom, eu preciso me expor, porque senão não vai ter valia o que eu estou fazendo. Lembre-se que aqui a exposição é o que você verbalizar. Então, você vai fazer o seu filtro, né? Você vai filtrar a informação que você quiser. Na realidade, o que vai acontecer dentro de você, você pode refletir, acessar todos as suas gavetinhas internas. Na hora de falar, você, né, coloca de uma forma mais objetiva e dentro do teu próprio filtro. Primeira coisa que a gente observa aqui, dentro das questões que você respondeu, você é uma pessoa que nunca passou pelo processo de terapia nem de psiquiatria. Então, ok, a gente já passa direto. Agora, se a pessoa tem esse processo, um histórico, né, a gente precisa investigar. O que significa investigar? Entender o que levou ela a procurar um profissional, porque ela precisou de um apoio que ela não estava dando conta sozinha. Segundo, como foi a experiência? E terceiro, o resultado disso. Se ela conseguiu atingir o objetivo que a fez procurar um profissional dessa área de saúde mental. Ok, aqui no caso, interesse por coaching, ok? E aí a gente já segue o nosso processo e informa para o coach que, por sinal, esse é um documento chamado relatório de coach, onde eu vou registrar as principais situações que a gente viver dentro da sessão. Então, por exemplo, as tuas ideias, aquelas respostas que você traz, os exercícios que a gente fizer. Por quê? Ao final, a gente vai ter um documento chamado de dossiê. A cada sessão eu te encaminho para que você acompanhe o processo e para que eu possa registrar isso de uma forma mais, não usando apenas a minha memória biológica, e sim um documento que a gente vai registrando. Tudo bem para você? Alguma restrição? Tudo bem, está tudo jóia. E aí tem um planejamento, hoje é uma sessão de avaliação inicial, que é um propósito muito específico de tirar um retrato do seu momento de vida, do seu momento emocional, do seu momento de carreira, e também para que você possa viver a experiência de uma avaliação inicial, que é diferente de um processo de terapia, é diferente de um processo de consultoria, e você verificar se você se sentir à vontade, confortável com essa metodologia, e ao final a gente chegar à conclusão juntos de se é para coach nesse momento ou não, tá? Então, vamos supor que a gente faça aqui uma previsão de um processo de coaching semanal. Começando hoje, é para coach, você decidindo dar continuidade, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ou seja, em aproximadamente 2 meses e meio, 3 meses, a gente consegue fechar, né, concluir ou fazer o ciclo do processo de coaching. Caso você se interesse e seja alguma coisa possível de ser feita semanalmente. E depois também a gente pode ver a possibilidade de quinzenalmente. Então, eu fiz aqui um exercício de planejar uma agenda para que você possa ter uma visão de começo, de meio e fim para o processo de coaching. E aí a gente vai começar. O que mais incomoda você hoje? Quais as suas principais dores, né? Que é uma expressão muito agora em voga dentro desse universo digital. O que te incomoda mais atualmente? Me conta um pouco sobre o seu momento atual. Nesse momento de reengenharia que eu estou, no meu processo de atuação, é a falta de habilidade com o mercado digital, ou seja, com a operação do meu trabalho, fazendo a transição do personalizado, do presencial, para o digital. Então, às vezes dá vontade de desistir, porque a gente tem que aprender muito, estudar muito, e às vezes vem aquela frase na cabeça: para que eu vou fazer tudo isso se sempre deu certo o outro? Só que o mundo está mudando e eu não posso ficar para trás. Mas a maior dor é a falta de habilidade com a operação do trabalho no digital. Essa transição. Ok. E essa transição, você avançando nela, você investindo nela, você se encorpando, né, um pouco melhor aí das habilidades para que sua operação de trabalho digital fique mais robusta, o que ela vai representar? O que ela vai significar para você?
eu tenho dois aspectos aí. O primeiro aspecto é no fator felicidade, conseguir voltar a ter o mesmo desempenho de estar concretizando alguma coisa em função aos meus clientes, né? Então, isso vai me deixar mais tranquilo, mais feliz e até o relacionamento dentro de casa vai melhorar, porque eu não vou estar estressado. O segundo ponto é a parte de realização. Na questão de realização, eu poder perceber que ainda é possível recomeçar um negócio, independente da empresa já ter 10 anos, e eu estar há 5 anos à frente dessa empresa e fazer uma mudança radical como essa. Então, se eu conseguir esse fator de realização, vai fazer com que eu possa me tornar um case para os jovens e até mesmo para os idosos. É algo importante. E como é que você se sente em termos de... Porque como dá muito trabalho, né? Mas ele é muito significante, é muito significativo, ele te dá duas dimensões, felicidade e realização, inclusive felicidade e realização dentro de um processo de facilitar isso para o cliente também, né? Então, como você se sente fazendo essa renovação ou de alguma forma, estruturando essa renovação que você está vivenciando, né? Como é que você se sente? Olha, aí a gente parte para o emocional um pouco, né? A excitação é muito grande. E essa é uma excitação fundamentada em, poxa, hoje não vai ter nada para eu estudar, hoje não vou ter com quem conversar, hoje eu não vou ter o que aprender, eu vou ter que colocar em prática. E essa colocar em prática faz com que eu me sinta excitado a voltar aos livros, voltar à leitura, voltar àquilo que eu aprendi em dias anteriores. O processo é muito rápido. Então, e a gente tem que ler, não adianta. É tão rápida essa questão do digital que a gente tem, primeiro, eu estou aprendendo a filtrar opiniões, né? Porque muita gente simplesmente tem uma conceitualização por osmose, tem que buscar quem tem fundamentação. E o segundo, buscar como operacionalizar. Isso me deixa acelerado. E essa aceleração, às vezes, ela, como hoje à tarde, por exemplo, hoje de manhã acordei, mas acordei a 1000 por hora, querendo fazer as coisas. Depois foi dando, eu fui encontrando uma outra dificuldade, deu aquele pequeno marasmo, deu aquela pequena queda na vontade de fazer, não vai dar certo, não isso, não aquilo, a ponto da minha esposa e minha filha chegar para mim e falar, caramba, dá um tempo para você aprender também, você não é um robô, você tem que dar esse tempo, a tua mente está pedindo, slow down, calma. Mas isso é um processo de excitação, ela fica procurando o caminho. E é um fator emocional, porque se eu não conseguir digerir e organizar isso, eu vou estressar a ponto de largar tudo. Esse é o risco. E o bacana do coach é justamente uma metodologia que organiza isso de uma forma melhor para nós, né? Então, como a gente tem uma base conceitual e o método, quando a gente chega nas práticas de como fazer, a gente já encurta caminho, porque a gente já vai se sustentar em quem está oferecendo essa base científica, né, que já foi testada, já foi validada, né? Então, isso é uma coisa bacana, porque essa sua dor, ela pode sim ser construída, ou você pode minimizá-la, ou sair desse quadro de fazer a mudança acontecer com metodologia, né?
Então, a gente tem aqui dentro do nosso processo de avaliação, que é um retrato, 3 momentos especiais em relação a alguns exercícios. Eu vou propor para você o que a gente chama aqui de roda da vida, tá? Que é, me dá um de 0 a 10, como é que está o seu grau de satisfação com o seu momento de vida atual? Está cotando tudo de uma forma geral aí. 8. 8. E o que a palavra que representa esse 8? O que significa esse 8? Oportunidade. Opa, oportunidade. Bacana que você que está promovendo essa oportunidade. Ok. Nós vamos, então, agora compartilhar o exercício da roda em áreas de vida, tá? Nós vamos praticamente dividir aqui em 3 blocos de áreas. Então, nós vamos compartilhar. Para os coaches que estão nos assistindo no processo de aprendizado, nós temos esse documento aqui, onde o primeiro box a gente tem a definição do que é a roda, nós temos aqui embaixo também o link do vídeo, é que esse aqui não é o original. Eu vou pegar depois o original, que a gente já fez uma modificação. E nós vamos, então, com o coach, então, isso aqui é um material de consulta, de estudo, é a primeira abinha. A segunda, o exercício que nós vamos promover. E o terceiro, o gráfico, tá? Então, vamos lá. De 0 a 10 por sino, como é que tá o seu grau de satisfação com o seu momento profissional, de 0 a 10. É situacional, isso é o momento atual, tá? 7. E a palavra que representa esse 7? Renovação. E no lado familiar, o seu grau de satisfação atual? 6. E a palavra que representa esse 6? Reorganização. Dentro do social, é aquele lado de lazer, de amizade. Como é que está o seu grau de satisfação com essa área de vida? 8. E a palavra que representa? Amigos. No lado pessoal, a gente tem 2 eixos, tá? O eixo do autoimagem, aquele que a gente olha no espelho, é a parte mais externa. Como é que está o seu grau de satisfação com o porcino que você se vê no espelho, né? 5. E a palavra que representa esse 5? Encontrar uma palavra para dizer que eu estou obeso, que eu estou fora do peso e tudo mais, como é que eu vou encontrar? O que representa esse 5 para você? A palavra que representa para você. Inclusive, a gente pergunta mais para você refletir e responder você. E falando alto, eu registro aqui. Seria uma insatisfação. E o lado autoconceito é esse porcino que habita dentro de você. Então, eu vou dar alguns adjetivos para representar, para significar aí o que eu quero dizer. Uma pessoa inteligente, uma pessoa do bem, uma pessoa persistente. Como é que você se vê? Como é que está o teu auto-eu, conceito que eu tenho de mim mesmo? De 0 a 10. Olha, eu colocaria 10 e a palavra persistente. Persistente. Não vou deixar passar. Persistência é um recurso interno, tá? Que todos nós temos em um nível de 1 até 10, tá? Agora, o interessante da persistência é que a origem da persistência é o otimismo. Você acredita que uma pessoa mais otimista ela é uma pessoa... Porque ela vai encontrar dificuldades, ela vai encontrar desafios, ela vai encontrar problemas, mas ela vai conseguir ter energia para, se não for por aqui, ela flexibiliza. Então, é um recurso interno muito valioso, especialmente dentro desse quadro de referência de transformação que a gente está vivendo, tá? Ou de renovação, que é a palavra que representa pelo menos o seu lado aí mais profissional.
E o futuro, Ursino, como é que você vê esse futuro, né? Qual a tua expectativa de 0 a 10 em relação ao futuro? Olha, eu posso colocar um 8. E a palavra que representa? Êxito. Eu não coloco sucesso porque o sucesso é uma coisa muito ampla e muito top, 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 né? O êxito, com a idade que eu tenho, se eu já chegar no êxito com tudo isso que eu quero mudar, eu acho que eu tô bem. Eu posso deixar um bom legado. E aí a gente vai para o gráfico, tá? Nesse gráfico a gente tem um olhar que é o olhar primeiro para o eixo do eu. Aqui, duas das pontinhas, ó. O eu autoconceito, altíssimo, 10. Autoconceito é aquilo que eu olho em mim e encontro valor, independente do momento em que eu estou, pessoal, profissional, familiar, social, transição. Então, assim, é algo muito valioso e é algo, eu diria assim, se uma pessoa tem o eixo do autoconceito preservado, ele é uma pessoa que ele se sustenta nele próprio, né? A gente às vezes fica pensando, será que precisa de um processo de coaching? Talvez até nem precise, né? Mas é algo muito valioso. Segundo eixo, esse do autoimagem, que você tem aí um ponto de melhoria, de expansão, mas com um eixo aqui preservado. E outra, quando você dá 5, ainda é preservado. O que começa a ficar um pouco abaixo? Abaixo de 5, que ele já começa a ficar fazendo falta, um incômodo mais, faltando alguma coisa muito maior do que, né, o que você está vivendo hoje. Então, esse eixo do eu preservado, mesmo quando a gente não está tão bem, a gente vai olhar para o futuro, é um futuro com uma expectativa bem favorável com base, inclusive, da autoconceito, não, autoestima, né? Quando a pessoa se reconhece como uma pessoa de êxito, né? E que, olhando para o futuro, ainda vai realizar algumas coisas a mais. E nos papéis, né? O papel profissional, o papel familiar, o papel social. Então, assim, como você olha para o seu momento de vida a partir desse exercício, né? O que ele te diz? O que você aprende com esse? Eu vou até colocar aqui com esse exercício. Existe muito caminho a ser andado. Como? Existe muito caminho a ser percorrido. Realmente, se não tiver uma orientação, a gente pode acabar colocando mais foco numa coisa do que na outra, e isso pode fazer com que a gente não consiga encontrar equilíbrio. E você vê aonde a gente chama de alavanca, né? Onde está a tua alavanca? Que área que você quer dar um foco maior para poder, de alguma forma, de alguma forma você poder... eu estou no eixo... Espera só um instantinho, vou mudar aqui para o nosso relatório. Qual é a área que você pode, que representa a tua alavanca? Aquela que você vai dar um foco de atenção e ela vai, você expandindo, você melhorando, você avançando nessa área, ela vai impactar favoravelmente nas outras áreas, né? Eu puxaria para a autoimagem, que seria a autoestima. Autoimagem? Né? Uhum. A autoimagem, que a palavra é insatisfação, Sim. Eu me perdi muito na questão física, isso provocou problemas, inclusive de doenças e tudo mais, e eu realmente preciso trabalhar muito isso, porque é o que vai me dar força para encontrar a renovação e a reorganização familiar. Uhum. E, claro, para fazer tudo o que eu preciso fazer nessa renovação. Uhum. Está no caminho? Como é que está essa parte aí? Como? Você está no caminho, está fazendo alguma coisa? O que você está fazendo para ajustar essa área? No momento, procrastinando. Então... Tem que tomar atitude rápido. Estou sendo bem aberto, bem sincero. Uhum. E você
O que te impede de você fazer os ajustes dessa área? Começar. Ok. Recursos você tem para isso? Todos. Conhecimento? Ok, perfeito. Todos. Começar. Uhum. Ok. Como diz meu pessoal, põe vergonha na cara e faz. Ok. Inclusive, uma coisa que é muito valiosa, o cérebro ele tem um roteiro, ele tem um script. Ele faz de um jeito, porque ele está acostumado, aquela rotina que foi estabelecida. Para mudar essa rotina, é importante estabelecer uma nova agenda. Então, antes de ir para, né, o dia, saber o que vai, por exemplo, a gente esteve num espaço Sorocaba, então a primeira coisa que eles orientam é a gente fazer o supermercado de acordo com aquilo que a gente está programando. Colocar dentro da nossa rotina o que nós vamos, quer dizer, fazer isso sempre de uma forma programada. Porque se for esperar, né, dentro da rotina anterior, a gente acaba, não é procrastinar. O cérebro ele vai ficar no script já estabelecido, entendeu como é que é? Entendi. E o maior aliado é fazer a programação como se você estivesse fazendo mesmo uma agenda de atividade física, de alimentação, né? E programar significa preparar essa agenda para você poder cumprir. Então, fica bem mais assim possível de ser vivenciado. Muito bom. Vamos avançar um pouquinho mais aqui no nosso relatório de Vamos code. lá. Nós temos um segundo exercício que se chama POMS. POMS é Profile of Mood States, que é o perfil dos estados de humor. Você já fez, já fizeram com você o POMS alguma vez, Porcino? Não, ainda não. Não? É a primeira vez que você vai fazer o POMS como Coach. coach, tá. Então, vamos compartilhar com você aqui o POMS para a gente fazer juntos. Aqui. Ó, eu vou nesse arquivo, nós temos aqui também a pastinha do coach, que tem a explicação do que é a ferramenta, de onde vem. Ela é a terceira mais utilizada, especialmente no ambiente esportivo. E aqui também nós temos um vídeo, né, explicando, um tutorialzinho de 30 minutos, explicando o que é a ferramenta, como aplicar, como validar e como dar a devolutiva. Aliás, quando eu falei a respeito da roda da vida, eu estava pensando que eu estava com o POMS, mas não. O POMS ele é um pouquinho mais específico aí para a gente poder trabalhar. Ok, então nós vamos agora, a aplicação, nós vamos apresentar aqui uma lista de 65 adjetivos que não tem o certo, não tem o errado. Você vai me responder, eu estou tentando voltar aqui, vamos. Você vai me responder. Ops. Eu não estou conseguindo. Aqui. As questões. Aqui, ó. 65 adjetivos. Você vai me responder como é que você está, é situacional. Nesse momento, o que é o momento? No dia de hoje, no máximo durante essa semana, tá? Esse sentimento de amigável, amigável amigo, sentimento de amizade. 0 seria nada amigável. 1, um pouco. 2, mais ou menos amigável. 3, bastante. 4, extremamente. Como se fosse uma escadinha. Como é que está atualmente aí para você esse sentimento? 3. Tenso, 0 nada, 1 um pouco, 2 mais ou menos, 3 bastante, 4 extremamente. A gente geralmente repete 3 vezes para a pessoa pegar 3. E aqui, ó, nada, 0, 1 um pouco, 2 mais ou menos, 3 bastante, 1. 4 esgotado. 0. Infeliz. 0. Sereno. 3. Animado. 4. Confuso. 2. Arrependido. 1. Agitado. 4. Apático. 1. Mal-humorado. 1. Preocupado com os outros.
2, Triste. 0, Ativo. 4, A ponto de explodir. 1, Resmungão. esse sou eu. 3, Abatido. 0, Energético. 4, Apavorado. 1, Sem esperança. Quanto mais sem esperança, mais perto do 4. Quanto mais com esperança, mais perto do 0. 0, Relaxado. 2, Desvalorizado. 1, Rancoroso, magoado. 1, Simpático. 3, Intranquilo. 1, Inquieto. 3. Esse inquieto eu posso considerar também quanto à inquietude do processo de mudança. Isso, exatamente. 4, Desconcentrado. 1, Cansado. 1, Cooperador. 3, Irritado. 1, Desanimado. 0, Fatigado. 0, Inseguro. 0, Vigoroso. 4, Culpado. 1, Aterrorizado. 1, Sem preocupação. Quanto mais sem preocupação, mais perto do 4. 2, Esquecido. 0, Inútil. 0, Genioso. 2, Yeah. oi? Cheio de energia? Cheio de energia. 4, olá? Acho que caiu a ligação, a gente... Eu estou aqui ainda. Alô? Voltou? Seu áudio. Eu não Agora, ouvi nada que você falou. foi agora? Agora foi. Aqui continua gravando, viu? Sim, aqui também isso pode acontecer. Rapidamente volta com a gravação, então, e a gente nem fica muito, o que aconteceu? A gente já vai direto para o processo mesmo. Então, eu já vou Vamos voltar lá. para o exercício, a gente vai dar continuidade ao POMES, né? A gente estava aqui no esquecido, 0, inútil, 0, genioso, 2 e cheio de energia. Paramos aqui. 4, Confiante, 4, eficiente, 3, furioso, 0, decepcionado, 0. alerta. O que é esse alerta? Aí, quando a gente tem dúvida, e o cliente também, tem aqui uma setinha ó, em vermelho, a gente coloca o mouse atento, vigilante, ligado, ligado, atento, né? Ligado, vigilante. 4, Desorientado, 0,
Aborrecido. 0. Abandonado. 0. Rebelde. 0. Preguiçoso. 0. Desesperado. 0. Deprimido. 0. Bondoso. 3. Briguento. 1. Ansioso. 4. Exausto. 1. Amargurado. O que é A amargurado gente vai aí? aqui para ter significado, ó. Estou fazendo cheio de amargura, angustiado, penalizado. 0. Alegre. 4. Atordoado. 1. Miserável. 0. Sozinho. 1. Nervoso. 1. Ressentido, magoado. 1. Ok. Aí a gente vai ver aqui um gráfico que se chama perfil iceberg. Ele é conhecido com esse nome, perfil iceberg, porque ele parece um iceberg, né? E a gente olha, em primeiro lugar, a coluna do vigor, disposição, essa coluna do meio aqui, como se a gente estivesse olhando como é que está a bateria da pessoa naquele momento, tá? Então, a gente está falando aqui, ó, animado, ativo, energia, alegre, alerta, né? Cheio de energia, sem preocupação. Então, tudo alto, né? E o ideal que fosse 29, e o porcino está com 30%. Você está passando do tipo de energia, está sobrando, aí está com folga. Que Legal. bom! Eu quero pôr isso num quadro, viu? E é muito bom porque você está num processo de transição e num processo de incertezas, né? Então, bacana. E a gente olha energia e disposição com sobra, tá? Mesmo diante desse quadro de transformação, de mudanças, tá? Aí, quando é que nós vamos para que lado que a gente vai olhar? Vamos olhar primeiro para o cansaço físico, porque aqui do lado esquerdo a gente tem os 3 pontos de emoção básica, primária: tensão, ansiedade, medo. Depressão, tristeza e raiva, irritação. Então, são aspectos emocionais que podem estar sendo, pode estar vulnerável por conta de um momento de cansaço muito grande. E não é o caso. O ideal que fosse um cansaço por volta de 4, você está com 3. Também tem uma gordurinha para queimar aqui, né? E outra questão, a questão mais cognitiva, confusão. Muito embora esteja no processo de transição, tem um nível de confusão ainda bastante. O gap é muito pequeno. Não dá para dizer que a gente está tendo aí algo que possa interferir, né? Agora, vamos para o emocional. Aqui aí aparece sim, acima da linha média, 21, nível de ansiedade, quantitativamente. Eu vou para o qualitativo, eu aumento um pouquinho mais aqui. Olha só, o nível de tensão, 0, mas a agitação, aí juntando com a ponto de explodir, apavorado, intranquilo, muito inquieto, muito agitado, nervoso, ansioso, aí dá esse nível. Mas é um nível de ansiedade que é uma ansiedade que a gente chama, não é disfuncional, ela não está colocando a pessoa num momento de angústia, muito pelo contrário, ela está muito mais aparecendo como um momento de excitação que você citou no nosso exercício anterior. Então, mesmo aqui sendo um gap maior, passando da linha média, não é algo que dê um desconforto a ponto de colocar você no nível de preocupação, dúvidas, incertezas, muito pelo contrário. Isso aqui está muito mais sinalizado como nível de excitação. Aqui, no caso, a depressão, um gap muito pequeno. Vamos ver o que qualitativamente está aparecendo aqui. Genioso, bravo, mal-humorado, resmungão. Mas não dá nem para te dizer que você está num nível de depressão significativo. Ele está muito, gap muito pequeno. Significativo significa está muito próximo dessa linha média, ou passando dessa linha média, tá? E aqui a irritação, com o quê? Regra interna violada com o quê? Vamos ver com o qualitativo. A gente tem aqui uma pessoa um pouquinho diferente, cansado, exausto, quer dizer, na realidade, não, desculpe. Não, é pro outro lado. Aqui.
Nós temos que ver aqui. Raiva, né? É. Um pouquinho mal-humorado, né? Ressentido, briguento, mas muito pouco. Não dá. Eu diria assim, esse é o POMIS praticamente ideal, um POMIS muito favorável para o processo, quer dizer, o teu eixo está preservado, tua bateria está no máximo, mesmo transição de carreira, mesmo com uma demanda de novos estudos, novos desafios, é um POMIS muito favorável. Como foi para você? Como é para você olhar o seu POMIS e o que você aprende? O que ele te diz, né? A primeira coisa, realmente foi uma surpresa, porque eu decidi colocar o meu momento mesmo das últimas 2 semanas. No momento que eu decidi fazer minhas mudanças, até agora, isso está refletindo como eu estou me sentindo. Isso realmente é um fato. Me surpreende a linha do vigor, eu não imaginava isso, principalmente por, às vezes, ter aqueles momentos de... o corpo fala, dá uma parada, ou a mente, aquilo que eu comentei antes, né? Dá um momento, dá uma parada, tem um pouquinho a ver com a própria excitação, com a tensão, né? De querer alcançar tudo em curto espaço de tempo, e não é bem assim, entendeu? Não é mesmo? Pelo que você está me explicando. Mas eu fiquei surpreso, eu fiquei realmente surpreso, pensei que ia dar um índice de fadiga e de confusão muito alto, porque é uma mudança, 80% do que eu faço eu estou mudando, né? E colocando produtos novos. Mas aí entra aquele detalhe de ajuda a nível de parceria. Então, eu tenho pessoas que me ligam, que eu conheci há pouco tempo, há 1 semana e pouco, e essas pessoas estão trocando muita ideia comigo, isso está sendo muito bom, muito bacana. E tem também muito apoio do meu filho na parte de marketing. Então, isso me dá um refresco. Dá um refresco. Eu espero ter condições de manter um pão como esse em 4 semanas. Quero ver como é que vai estar isso em 4 semanas. Muito Nem legal. vi o que você escreveu, hein? Eu escrevi o que você está me falando, ó. Deixa eu dar uma compartilhada com você para você poder, aqui junto no relatório, acompanhar o teu raciocínio, né? Isso é legal porque você vai aqui, ó. Mudanças dessas últimas semanas, surpresa com o nível do vigor, né? Que é uma surpresa até favorável, as parcerias com trocas de ideias e apoio de filho. Uhum. Eu acho que aqui apoio de filho vamos trocar apoio da família, porque eles estão sabendo que essa mudança vai impactar no começo em lucro, né? Então todos compraram a ideia de fazer o sacrifício junto. Em orçamento mesmo. E todos decidiram ajudar. O legal, por cima, é que é assim, ó, é a maneira com que, não que você não esteja num processo de mudança grande, mas a forma de você encarar a mudança é que é uma forma positiva, uma forma engajada, uma forma com perspectiva favorável, uma forma reconhecendo que você tem valor para o processo acontecer e você fazer essa alavancagem. Quer dizer, assim, por muito menos dificuldades, pessoas podem encarar com muito menos recursos de enfrentamento, entendeu? O que é bacana do POMIS, no seu POMIS atual, é que mesmo diante dessa transformação de vida pessoal, familiar, social e profissional, mas mais profissional, você está encarando isso e com energia e disposição. Isso é muito legal, né? Então, é bacana também que a gente considera que a idade mental, a idade emocional, né? A idade física, ela nem sempre corresponde ao RG, a idade cronológica. Né? Você pode ter uma pessoa, como eu lembro muito da Hebe Camargo, né? Ela chegou a ter 80 e poucos anos,
E eu vi a Hebe com idade emocional de 15, se divertindo, com aquele selinho para cá, selinho para lá. Quer dizer, ela estava mais era, né, na pele de alguém que estava curtindo a vida. Então, assim, a idade emocional que você apresenta é alguém que está sendo, que está gostando, que está olhando para essas mudanças com excitação. Excitação é jovialidade, é É, curiosidade, é alguém que está mexido aí para viver essa experiência, né? Acordando mais cedo, aproveitando o dia, entendeu? E isso exatamente. é muito E você legal. falando tudo isso, você me fez ver um filme agora, que é a falta que eu sinto hoje, eu sentia, de ter os desafios que eu tive durante 17 anos. Então, quando eu parei de ter esses desafios a cada 3, 4 anos, matar um leão para cada dia, né? Ah, em outros países, aqui no Brasil, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando no marasmo dos outros. Então, todo esse processo de mudança está me ajudando a voltar a ter esse ânimo total. E é muito bacana. Estava fazendo falta fazer um Cronos, fazer um Roda da Vida, para poder me enxergar de novo, porque a gente se enxerga sem se compreender às vezes. Uhum. E os ciclos que se renovam, olhando assim, a gente agora indo para o terceiro exercício, é justamente esse tema do ciclo de renovação. É, esse exercício próximo se chama Realizações Passadas e Futuras. Visitando esse passado que você tem aí, um conjunto de realizações, me traz 3 dessas realizações em qualquer área, tá? Pode ser na área pessoal, profissional, familiar, social ou familiar, mas que tenha aquela sensação de conquista. Eu consegui, eu conquistei, eu atingi, né? Eu de alguma forma realizei. Quando eu faço essa provocação, o que que vem nessa lista de realizações passadas? A primeira coisa é ter conseguido a minha primeira mudança internacional, que, claro, você não vai escrever isso daí, é simplesmente para poder entender o que eu estou falando. Eu dava aulas em espanhol para grupos de engenheiros que moravam em vários países na América Latina. E um dia, voltando de Campinas para São Paulo, dirigindo uma Kombi, na época, eu falei, eu ainda vou dar aula para esse pessoal nos seus países e vou conseguir isso daí. E eu batia no volante do carro, que eu quase que amassei o volante do carro. Demorou um ano, eu me esforcei, trabalhei, estudei, me organizei e 2 anos depois eu fui trabalhar no escritório de Campinas como coordenador e 2 anos depois eu estava no México e nunca mais voltei para o Brasil. Quer dizer, se eu conseguir, para mim é muito importante, porque essa noite foi ela que mudou minha vida. Uma viagem de Campinas a São Paulo, falando para mim mesmo, gritando no carro, feito louco. Eu vou conseguir mudar-me para o exterior. Isso é Ok. coisa de louco. É foco. Foco é motivação, é motivo, significado daquilo, sabe? Uma direção e o propósito, essa direção, eu boto energia nisso, entendeu? Quando eu bato, eu me comprometo ali com energia nessa É, direção. É muito exatamente. forte. E tão forte que ela aparece como o primeiro resgate que você faz de realização aí no teu passado, né? Exatamente. E mais? A segunda realização foi ter conseguido criar uma família tão unida, mas tão unida, que, como toda família, a gente tem momentos de terremotos, tsunamis e o que seja, mas ela é tão unida que é muito difícil de ser destruída. E tem uma coisa que eu consegui que meus filhos me falam, que um dia eu perguntei qual foi a maior riqueza que o pai conseguiu deixar para o pai e a mãe conseguiu deixar para vocês. Porque enquanto eu trabalhava, ela era mãe, pai e irmão deles. Eles falaram cultura.
tudo que se lê em livros nós presenciamos e vivemos pessoalmente. Então, hoje, falam vários idiomas, têm suas empresas, e estão muito bem. Ou seja, eu consegui dar uma linha de cultura para a minha família, uma capacidade de construção dos seus eus, das suas personalidades, mesmo vivendo fora. Eu acho que, por viver fora, essa união conseguiu fazer isso. E a terceira? A terceira foi ter criado o primeiro curso online da Continental vivendo na Alemanha. Ele foi traduzido em 15 idiomas e é atualizado anualmente e está lá. Um legado que eu deixei para o mundo. Porque 88%, 90% do conteúdo foi feito, tanto conteúdo programático como conteúdo também de aulas e tudo mais, foi feito pelo cursinho. Já começou com CD e acabou no e-learning. Então, eu vou repetir aqui, porque eu não posso deixar de estar elencando aqui os 3 principais momentos de realização, né? Aquele estado de sensação de conquista efetiva. Conseguiu primeira mudança internacional, naquele momento em que você, na viagem de Campinas a São Paulo, bate, né, no guidão do seu carro e coloca isso como algo muito, um foco de atenção muito grande, como algo muito importante e consegue ir para o México, né? Com isso, você cria uma família unida, difícil de ser destruída, e que foi formada culturalmente em função dessas experiências internacionais que você, através da sua profissão, acabou propiciando a essa família. E o terceiro, criando o primeiro curso online da Continental, vivendo na Alemanha, né, onde esse curso foi traduzido para 15 idiomas. Foi um legado que você acabou deixando dentro da empresa que você atuou, né? Quando eu te apresento esses 3 momentos, né, esses 3 quadros, porque são quadros de vários momentos, né? O que essas realizações dizem de você, Porcino? Orgulho. Em uma só palavra. Uhum. É aquele orgulho que fica dentro do coração, fica dentro da mente, porque poucas pessoas enxergam, não são palpáveis. Não é dinheiro que você pode ver ou gastando, não são móveis, porque os móveis, cada vez que eu mudo, vou para um local menor, eu tenho que me desfazer. Não é nada palpável, nada tangível. São coisas que estão dentro da alma e do coração de cada uma dessas pessoas. Então, o que dizem de mim é o orgulho que eu tenho na mente e no coração de ter realizado alguma coisa a nível, como chefe de família. Eu nem chamo de chefe de família, como parte da família que eu tenho hoje. O maestro de uma família. Não, desculpa, eu não posso aceitar isso, maestro e maestra, porque se não fosse a dona Rossana, o José Então Antônio ela não é a teria feito. maestriza, né? José Antônio não teria feito 10%, se não fosse. Muito bom, muito bom. E aqui a gente vê um chip de realizador da mais alta qualidade, né? Um chip realmente construído e que foi utilizado para realizações de muita significância, de muito conteúdo, né? Bastante denso esse chip, né? Que pode estar sendo utilizado ou pode continuar sendo utilizado para novas realizações. Então, eu queria que você me dissesse, quando você projeta, você enxerga o teu futuro, me fala um pouco de 3 realizações que você quer que faça parte dos teus próximos capítulos, né? A primeira, Suzy, é conseguir efetivamente essa mudança que eu estou tentando a nível de empresa, né? Uhum. Você colocou a palavra, qual foi? Realização a nível de empresa?
conseguir as mudanças a nível de As empresa. mudanças. Uhum. É um desafio muito grande para mim. Eu me coloquei um desafio muito grande. Uhum. E essas mudanças ficam naquela linha digital, né? É, Tá, perfeito. digital. Uhum. Ok. Que mais? A segunda seria ter uma possibilidade de ter não é um descanso, mas uma tranquilidade quando realmente o corpo já estiver pedindo essa tranquilidade, né? Vamos combinar que cada ano que passa, se a gente não tiver uma mente muito boa e não se cuidar, é como se estivessem passando dois. E o legal é que o digital permite isso, né? Esse é um dos outros motivos que eu estou fazendo isso também. Uhum. E o terceiro? Olha, o terceiro está bem difícil de colocar, mas seria... O terceiro é muito pessoal, é muito pessoal. Bota um código, só para a gente. Você vai pensar nele, mas bota um código aqui para a gente poder. Não, ser avô. É muito pessoal. Uhum. Já negociou com os. Eu venho fazendo isso semanalmente. O Ah, último não foi tão preciso que agora eu tenho que dar um mês para voltar a negociar. e o que essas realizações significam para você? Essas futuras realizações significam para você, né? Se a gente pensar nas duas primeiras, a busca da tranquilidade emocional e financeira. E a última, a busca do carinho eterno. Aí tem uma amiga minha que às vezes posta os netinhos nas mídias, eu morro de inveja, mas eu não falo nada. Tudo bem. Chegar essa hora, porque a minha também demorou um monte, meu filho quase 10 anos quando ele casou, né? Então ficou quase 8 anos sem ter filhos. Então faltam 3 ainda, no meu caso. Então, tem tempo. Muito bom. Como foi fazer esse exercício por sino? Como foi visitar esse passado, né? E resgatar essas realizações, Olha, reconhecer o teu chip realizador e projetar novas realizações e até contar com esse chip para transformar essas realizações em novas conquistas, né? foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Se nós formos falar a nível de aprendizagem, é como rever as tuas ações e realizações para compreender onde você está e aonde você quer chegar. Exatamente esse exercício de linha do tempo, né? E Exato. uma coisa legal é aqui, ó, a gente poder olhar para os valores que você utilizou, os recursos que você tem e essa identidade por sino que você se orgulha de ter se tornado, entendeu? Então é bem legal em cima desses valores, né? Que estão muito além de uma casa totalmente decorada, mas as vivências e o que você conseguiu propiciar para a sua carreira e para a sua família, em cima desse movimento, né, internacional que você acabou fazendo. E Exatamente. aí, a gente chega no momento da sessão que a gente pode resumir. Você chega com uma dor, se eu vou visitar a sua dor inicial, é a questão aqui, ó, de falta de habilidade de cooperação do trabalho, do presencial para o digital. Quer dizer, qual é a tua dor? É fazer essa transição acontecer, se habilitar para isso acontecer, né? E você está no caminho, você está nesse movimento, você está buscando com energia, com disposição. O fato de não precisar ter feito terapia, tem uma informação importante aqui, que você acabou enfrentando os seus problemas, né? Não precisando ter recursos externos
Não que não seja bacana a pessoa poder contar com um profissional, mas você teve os seus recursos internos diante dos vários ciclos de dificuldades e de desafios que você vivenciou. Um momento de vida é um momento muito favorável, né? Então, a gente vê, assim, um eixo do eu preservado, autoconceito, o futuro, né? O profissional, mesmo em transição, ele é um nível de satisfação atual 7 é alto, né? O emocional, o POMES maravilhoso, está sobrando a energia de disposição. E um homem que Quero pôr num quadro esse pose. Hã? Quero colocar num quadro esse pose. Só que lembre-se que ele é situacional. Isso dá... O que é o bacana? Mesmo diante de uma situação de provocação de mudança, e uma mudança de mundo, uma mudança de mindset, uma mudança de novas habilidades, você está lá com o teu rabinho, que nem... Eu sou cachorro. Rabinho lá, ó. Tac, 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 tac. É muito legal isso, né? Exatamente. E aí, aqui, as realizações que te colocam nesse patamar de orgulho. Orgulho é um sentimento muito de valor. Eu reconheço o meu valor, né? E aí você projeta, tá no meio do caminho ainda, meu filho. Tem muita coisa ainda para realizar. E foca no quê? Nos os 3 principais pilares. E aí eu te pergunto, qual o grau de felicidade, depois que você vive essa experiência da avaliação inicial, qual o grau de felicidade atual que você está vivendo, meu amigo? Você fala em nota? 0 a 10, depois uma palavra. Olha, eu posso colocar 8. E a palavra? Satisfação. Uhum. E eu te pergunto isso nesse momento. Faltou um tio aí. Isso. Eu te pergunto isso nesse momento porque, em cima das atuais pesquisas, onde a gente tem a ideia de o que vem primeiro, né? O sucesso ou a felicidade? A felicidade ou o sucesso? Ou a felicidade ou o êxito ou a felicidade? As pesquisas comprovam que é a felicidade que leva ao êxito. Então, um homem com toda essa bagagem de passado, né? Que se lapidou para ser um homem onde você se reconhece como um homem de valor. Quando eu falo homem, homem para o porcino, autoconceito, ele para ele mesmo. E ele representando os papéis, porque ele reconhece, você reconhece o seu valor também no teu papel dentro do teu núcleo familiar, né? Então, assim, tem tudo para fazer novos ciclos, né? Novas espirais de realização futuras. O que precisa mesmo é verificar essa questão mais operacional de como passar do presencial para o digital dentro de um aprendizado ou de uma alfabetização digital que todos nós estamos fazendo. E o bacana, a turma digital, que já nasce digital, ela já nasceu empurrada ou dentro desse ambiente. Nós que nós não somos nativos, nós somos imigrantes, nós estamos precisando fazer isso com um certo esforço, porque a gente tinha um outro modelo de mundo, né? Que, inclusive, onde você foi muito bem sucedido. Agora, eu gosto muito, o Dado Schneider diz que nós não nascemos digitais, mas nós trazemos uma bagagem de experiência que os digitais não têm ainda. Então, um pouco que a gente avançar no digital, com a bagagem que a gente tem, a gente dá um olé, né? Exatamente. Acaba tendo um espaço maior. Então, você aqui, no momento do nosso trabalho, deve estar começando a perceber, ou deve ter percebido, que há uma diferença entre fazer uma terapia e o processo de coaching. A terapia está mais ligada à questão aqui... Deixa só... Ficou um pouco... A terapia está ligada aqui a um processo de... Aqui, ó. Um processo mais de saúde mental, a questão mesmo de as emoções, a pessoa fica um pouco disfuncional, ou uma depressão, ou uma ansiedade que deixa a pessoa com um nível de preocupação, de nervosismo, que deixa ela disfuncional, ela acaba não funcionando do jeito que ela poderia estar funcionando. E não é para terapia, o seu caso, nem sei se precisaria de coaching. Talvez o coaching possa ser um método que vai organizar de uma forma mais como se estivesse fazendo um projeto mesmo,
de transição desse mundo mais biológico que a gente atuou até o momento, onde você foi muito bem sucedido, para um mundo digital, onde no digital a gente também vai facilitar a educação digital de outras pessoas, né? Então, se eu tivesse, ao final do processo da sessão, perguntando para você, depois de ter feito essa avaliação, você gostaria de continuar? Isso que a gente faz com o nosso coaching. É o momento de embarcar nessa viagem de coaching? Como é que você viu o formato, os exercícios, as técnicas que a gente utilizou, as perguntas que a gente provocou? Como foi para você o roteiro, né, que nós usamos na sessão? É o que eu costumo falar também para os nossos coaches, de uma maneira geral, nesse momento da avaliação. Olha, a nível dessa primeira avaliação, excelente. Realmente, eu consegui me compreender um pouco mais, não como se fosse uma terapia, mas realmente compreender o meu momento e o que eu posso conseguir à frente, se eu fizer um acompanhamento com um coach. E por que isso? Porque muitas vezes, quando a gente baixa para o operacional, a gente perde um pouquinho o foco da orientação da gestão. Então, é sempre importante ter o coach junto, para que ele possa, ao mesmo tempo, avaliar de uma maneira externa os passos que você está dando e, às vezes, até te desacelerar para não cometer os erros que podem, depois da manhã, trazer muito prejuízo para quem está entrando numa mudança como essa, né? Aí depois a gente discute valores. Então, aí a gente já, nesse estágio de avaliação inicial, a gente acaba trazendo para a reflexão do coach como foi para ele, se é o momento dele fazer o processo, se ele quer começar ou se ele quer dar continuidade. E aí, se ele dá um ok de continuidade, quando ele dá o ok, a gente faz um pequeno acordo, um acordo que a gente chama de acordo de coach resumido, onde a gente vai colocar os papéis de cada um. Meu papel é ser facilitadora, o seu, como coach cliente, é ser o agente de mudança. O que vai promover a mudança é quando você sair da sessão, o que você vai fazer ou deixar de fazer. E também o coaching é o processo de mudança, que é o método que a gente utiliza. O local de atendimento online, que a gente agora está nesse momento online. Agenda, a gente vai programar, ou seja, mantemos o programa semanal ou prefere que seja quinzenal, a gente vai combinar isso aqui, porque a gente já apresentou que tem uma agenda programada ou sugerida inicialmente, né? O cancelamento, a gente sempre que a pessoa avise 24 horas antes, para que eu possa ter tempo de colocar um novo professor ou uma nova pessoa para não perder aquela sessão, aquele horário de sessão. Então, assim, às vezes, se você não me informa, naquele dia, naquela hora, eu não tenho como atender uma outra pessoa, porque eu não fui comunicada a tempo, né? Confidencialidade total, a gente tem aqui um documento chamado relatório de coach, que eu costumo perguntar se a pessoa prefere que eu mande para o e-mail, se aquele e-mail é um e-mail que só a pessoa recebe, ou se querem que seja pelo WhatsApp, e se aquele WhatsApp não tem problema que outras pessoas tenham acesso. As avaliações, a gente tem 3 momentos, essa seria a primeira, depois a gente tem no meio uma outra, para fazer um balanço, né, até o meio do processo, como é que as coisas estão caminhando, para a gente também enxergar os próximos passos, e a final, que fecha o ciclo das sessões, não o ciclo de coaching, porque com o aprendizado que o coach tem, ele vai assumir o auto-coaching, ou seja, a partir de um momento em que a gente não tem mais as sessões, ele, com os aprendizados que ele teve durante o processo, ele pode dar continuidade no formato de auto-coaching. E aí a gente sempre termina qualquer sessão perguntando para a pessoa qual ação específica que você pode promover, que seja fácil de ser realizada entre essa sessão e a próxima, né, caso a gente estivesse dando continuidade, que caracterize o primeiro passo na direção desse crescimento pessoal e profissional relativo a essa transformação, né, em presencial para o digital. Que primeiro passo poderia representar, né, para você algo que tem a ver com um comportamento, fazer alguma coisa?
e que seja possível de ser realizada durante esse período entre uma semana. No momento que você começou a falar sobre essa pergunta, eu pensei numa coisa que eu gosto muito de fazer, eu fazia muito com os meus alunos na Alemanha e na Malásia, que era fazê-los se conhecerem um pouquinho mais com suas fraquezas, debilidades, o que eles tinham de oportunidades na vida e por que eles teriam que fazer um trabalho de aprendizado contínuo. Então, eu fazia isso com um SWOT. Porque eu acho que em todo esse processo que eu estou fazendo, faltou, e eu estou falando agora, no meu momento, faltou eu ter desenhado. Eu pedi tanto para os outros fazerem, que eu acabei esquecendo de fazer, né? Faltou eu fazer o meu SWOT para saber exatamente onde eu me encaixo, como eu me encaixo, para poder compartilhar isso daí com o meu coach, para ele poder me dar direcionamentos e me ensinar, dentro desse aspecto, a definir as prioridades das urgências. Eu não sei se eu fui muito... Sim, claro, claro. E é possível para você? Você tem na tua agenda a disponibilidade de encaixar o SWOT em uma semana? Tenho condições de fazer já na segunda-feira no SWOT. Então, aí depois, se você quiser, você pode me mandar como um trabalho de fechamento do ciclo da sessão de avaliação. Posso Né? mandar. Eu fico em aberto com você em relação a essa conversa do SWOT aí. Tudo bem? Posso mandar, sim. Posso mandar. E como é que você vai lembrar? Como é que você faz para lembrar seus compromissos? Bom, eu trabalho muito com agenda, né? Então, eu tenho a agenda do Outlook que eu trabalho, mas eu sou muito fã do Excel também. Então, eu tenho uma pasta aqui de to-dos. Está toda colorida já. Então, para cada aba daquela pasta é uma área onde eu tenho ações a realizar com datas. E a primeira coisa que eu faço todo dia de manhã é abrir essa pasta, verificar o que ficou de um dia para o outro e o que eu tenho que cumprir para eliminar o atraso ou já passar para as ações do seguinte dia. Então, é a agenda e essa pasta de tudo isso. Eu poderia estar fazendo isso pelo Google Drive, que também tem uma ferramenta parecida, mas é aquela história, ainda ter que se adaptar ao digital para fazer isso, para quem sempre fez do papel. É mudança também, tem que aprender e se acostumar. E aí, por cima, assim, ó, como foi para você participar dessa sessão? É uma pergunta que eu costumo fazer também. E a principal aprendizagem da sessão como um todo? Olha, eu vou colocar num aspecto assim muito emocional. Ela foi gratificante e emocionalmente, como é que eu posso encontrar a palavra? Sabe quando você entra, você quer dar muito ênfase a uma coisa? Ele me fez rever muitos aspectos que estavam escondidos nos meus pensamentos. É como se eu começasse a me reorganizar as ideias. É bem a função do coaching, viu? Do processo, do método. Porque ele vai fazer com que a pessoa tome consciência, sabe? Você vai organizando e tomando consciência, abrindo algumas gavetinhas, e isso é o processo que a gente, através do método, provoca reflexões, essas reflexões, tomada de consciência, vem mais para... Tira do automático, vamos dizer assim. E esse tirar do automático, essa tomada de consciência, ele leva ao empoderamento de fazer novas escolhas, tomar novas decisões.
organiza aquilo que a gente tem que fazer, entendeu? Para a gente poder estar fazendo de uma forma mais consciente e dentro de um script que nos guia, que nos orienta para um futuro que nos interessa, né? Então, realmente, você define aqui o fundamento, o eixo central do processo de coaching, né? E aí, assim, a gente fecharia a sessão, programando a próxima sessão. Se a gente tem uma programação de uma semana, né? Aqui, seria no próximo dia 16, aí o acordo, né? Combinaria e aí fechou, né? Então, a gente terminou, então, a sessão, e eu queria que você me desse, então, um pouquinho, ou abrisse para você me falar da tua experiência, né? Uma vez que você é coach e está passando por um processo como coachee, certo? Como foi se colocar no lugar do coachee, alguém que já conhece, domina o método coaching, né? Que a gente utiliza aqui, que é o coach de excelência. É interessante essa pergunta, porque quando a gente está do lado de cá, que é onde você está, do lado de lá, coach, parece que é tudo muito simples para a gente quando nós estamos conversando com a pessoa. Dá a sensação que a pessoa já deveria saber tudo aquilo que a gente vai conversar, perguntar, mas para essa pessoa é uma novidade que é do zero. Para mim, a novidade foi fazer um processo do zero sem nunca ter feito, a não ser um exercício de uma parte de uma avaliação durante o curso. Eu não posso dizer que eu fiz o processo completo na primeira vez. Então, como coach, sendo coach, eu consegui rever o que eu estava fazendo mentalmente, rever aonde estavam e estão as lacunas que eu deixava passar quando eu estava fazendo o processo de avaliação inicial com os meus coaches, e aonde eu não estava trabalhando com os conceitos de pergunta aberta, pergunta fechada, o conceito de deixa a pessoa pensar, respeita o tempo dela para poder falar. Às vezes a gente fica preocupado em terminar rápido a sessão e não é bem por aí, a pessoa tem que se sentir confortável em tudo que está falando. Então são pequenos erros que às vezes a gente comete como coach, sem ter passado por uma sessão de coaching. Outra coisa que pareceu muito interessante, não só pelo fato de ser um trabalho que está servindo como tutorial, mas teve um momento, acho que 85% do que nós gravamos, foi realmente uma sessão corrida, onde a própria explicação que você fazia para mim já era uma explicação também para aqueles que vão assistir. Então, eu pude ver que o acompanhamento do raciocínio do coach, em função do que o coach está falando, e lembrar-se do que ele falou antes, fazer as ligações com aqueles resultados que aparecem nos exercícios, é muito importante. Isso dá uma segurança para o coach, para que ele veja, ok, eu não estou sendo mais um na agenda dela, mas ela está prestando atenção em tudo aquilo que eu estou falando. Então, ele começa a ser parte do pensamento seu, coach, do que simplesmente um número, coach, que está passando por uma sessão que significa uma entrada de dinheiro. Não sei se você me entendeu. Ou seja, é a personalização do momento que o coach atende o coach. Eu sou dele, é dele que eu estou falando, e é com ele que eu vou falar, e ele é o mais importante nesse momento. Às vezes, a gente perde o foco quando faz isso empresarialmente, porque é muita gente que a gente tem que atender num dia, todos na mesma empresa e todos citando exemplos de um e de outro. Então, às vezes, a gente se contamina com isso. Fazendo a sessão com você agora, eu já aprendi que todo mundo é contaminado. Muito bom, e é isso mesmo, o método e a forma que a gente usa, e o documento relatório de coaching, ele tem esse propósito de personalizar e tirar um pouco daquela coisa de a gente guardar na nossa memória biológica o que a pessoa nos disse. É impossível.
Mesmo com uma pessoa só, você vai daqui a 3 meses lembrar do que foi feito e trabalhado e o que aconteceu na primeira sessão. Biologicamente, isso não é mais possível, né? Não é possível. Então, e não dá para a gente ficar só contando com a memória biológica, porque tem um conteúdo muito rico que nós podemos resgatar em qualquer momento do processo. É muito comum, na quinta sessão, a gente revisitar, trazer, comparar. Então, faz parte de conteúdo de processo de sessão, né? Então, é um relatório documento e ele é compartilhado. Então, acabou a sessão, a gente, né, faz esse até logo, tal, e aí a gente senta, eu costumo fazer logo depois, eu faço uma revisão, às vezes, por exemplo, não copiei e colei corretamente das ferramentas, eu, né, esqueci de colar no documento, no relatório, eu corrijo, copio, transformo em PDF, vou lá no nosso plano de coaching, verificar o que ele deixou em aberto, o que ficou em ok, né? Eu, por exemplo, o seu caso, né? A sua sessão. Eu fico pensando assim, o que seria mais em aberto? A educação é digital, não tem nada assim em aberto na roda, no POMES, em muito particular. Então, eu já iria para né, já iria pensar o que a gente poderia estar levando para a segunda sessão em cima das técnicas e ferramentas. Talvez clarear um pouco mais esse digital, em que área, para que dores você quer resolver, quem serão os teus clientes, para você focar um pouco mais. Né? A gente já iria nessa linha. Talvez a gente fosse para um coach bem tradicional, usando aquela rotina. Tá, então vamos visão de futuro, as técnicas para definir a visão de futuro, viagem ao futuro, lista de sonhos, ou mesmo já abrir. Você vai trazer um SWOT, você traria um SWOT. O SWOT ele já é uma base de trabalho para a segunda sessão inteiro, porque ali você já vai ver algumas questões e o SWOT ele sustenta, ele dá fundamento para a questão do definir objetivos, depois escolher o principal objetivo, vai para o plano de ação, vai para a agenda. Exatamente. Então, você como é uma pessoa que já é um consultor, que já viveu isso muito, você tem isso na tua bagagem, é usar para você, né? E encurtar caminhos. Então, por exemplo, a princípio, nem sei se precisaria para coaching, tá? Segundo, eu quero uma metodologia, eu quero alguém que me acompanhe. Ok, nem sei se precisaria de 10 sessões. Eu estava pensando nisso agora, num caso como esse, eu acho que seria no máximo umas 4 sessões. Exato! E aí a gente personaliza. Ajuda da partida, aí vai fazer o que tem que fazer, vamos fazer uma avaliação para ver como é que está agora, ou agora ajusta dessa maneira, vai, segue, vamos ver pelo final. E às vezes muita coisa é feito num bate-papo personalizado ou no WhatsApp ou no e-mail, porque fazer as 10 sessões, só se fosse, por exemplo, para um tutorial de 10 sessões de coach, para um curso como os que você faz. Está aí, um vídeo de 10 sessões, mas cada um é cada um, não tem como. Exatamente. Cada um é cada um, o momento, os recursos que as pessoas trazem, as dores que elas sentem. Exato. E o enfrentamento. Você pode estar com uma dor bem dolorosa mesmo, mas a sua capacidade de enfrentamento é alta. Entendeu? Então, assim, dentro do nosso roteiro aqui, terminou? Corrige, complementa, transforma em PDF para depois mandar para o WhatsApp ou pelo e-mail esse documento que a gente tem que colocar. Eu costumo mandar em 24 horas, mas geralmente terminei e já mando, tá? E vou estudar o que seria dentro o que ficou em aberto para poder levar para a segunda sessão, prepara a segunda sessão, meio que já defina algumas coisas que eu acho que seriam importantes a gente abrir e deixo meio que já dentro do nosso material aqui, dentro do nosso relatório, já uma coisa acho meio... que o SWOT vai ajudar bastante. Isso, e como esse SWOT ficou aberto, ele vai ser o quê? Você vai na segunda sessão, vai chegar com o SWOT, porque a gente já pergunta
aquele passo que você deu, como é que foi, e ele vai ser o contexto da sessão. Provavelmente, a gente já vai trabalhar a sessão inteira. Se for muito rápido, a gente coloca alguma coisa complementar. Se for algo que é muito... tem bastante conteúdo, a gente pode separar na segunda, na terceira, na quarta. Então, a gente vai construindo as sessões com base nesse movimento que o coach vai nos trazendo, né? E aí, a gente repete, né, para a segunda sessão, aqueles preparativos, manda os 24 horas antes um WhatsApp confirmando se ele realmente vai ter disponibilidade para aquela sessão. Hoje mesmo eu confirmei 2. Aí um não tinha disponibilidade, porque surgiu um imprevisto, a gente já reorganizou, e foi interessante que a gente reorganizou 2 que poderiam em horários diferentes, então eu só troquei os horários, não perdi 2 atendimentos amanhã que nós vamos fazer, né? Inclusive, foi essa gravação que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Okay. Então, eu vou fechar aqui, agradeço e espero que... Eu que agradeço você. Seja disponível aí. E então fica o material da avaliação inicial. Estou fechando aqui a gravação.